Deus transformou, jovem curado de lordose, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim havia uma sombra que não conseguia explicar. Eu tinha 23 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro, e há quase 2 anos sentia uma dor nas costas que só piorava. No começo pensei que fosse cansaço do serviço, mas com o tempo, a dor se tornou tão intensa que mal conseguia me abaixar para amarrar os cadarços dos sapatos. As noites eram as piores. Deitado na cama, sentia como se uma faca estivesse cravada nas minhas costas, e o sono fugia de mim. Muitas vezes acordei com o travesseiro molhado de lágrimas, sem entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Meu nome é Lucas, e desde criança fui criado nos caminhos do Senhor, na congregação cristã no Brasil. Meus pais sempre me ensinaram a confiar em Deus, mas naquela época, confesso que minha fé estava abalada. Por que eu, Senhor? Perguntava em silêncio, enquanto via outros jovens da minha idade correndo, trabalhando, vivendo sem dor. A cada dia, a curvatura nas minhas costas ficava mais visível. Minha mãe, ao me ver andando encurvado, com as mãos apoiadas nos quadris para aliviar a pressão, dizia com voz trêmula: "Meu filho, precisamos orar mais. Deus não nos desampara." Um dia, depois de mais uma noite sem dormir, resolvi procurar um médico. O diagnóstico veio como um golpe: lordose acentuada, uma curvatura anormal na coluna lombar que, segundo o médico, poderia piorar com o tempo e até afetar outros órgãos. Ele falou em fisioterapia, medicamentos fortes e, no pior dos casos, cirurgia. Saí do consultório com as pernas trêmulas, sentindo que o chão havia se aberto debaixo de mim. Como eu, um jovem sem recursos, ia arcar com tudo aquilo? E mesmo que pudesse, será que aquilo realmente me curaria? Cheguei em casa e me joguei no sofá com as lágrimas escorrendo sem controle. Minha irmã mais nova, a Ana, que na época tinha apenas 15 anos, veio e sentou ao meu lado. Ela não disse nada a princípio, só segurou minha mão. Depois, com uma voz firme demais para a idade dela, falou: "Luca, você esqueceu que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis? Lembra do irmão que foi curado da paralisia na congregação ano passado? Lembra da irmã que teve o câncer e hoje está aqui, louvando a Deus? Por que você acha que com você vai ser diferente?" Aquelas palavras me cutucaram fundo. Eu sabia que ela tinha razão, mas a dor e o medo eram tão grandes que parecia impossível enxergar além deles. Naquela noite, na reunião de doutrina, eu mal conseguia me concentrar. O irmão que ministrava falava sobre a providência de Deus, sobre como ele cuida dos seus filhos, mas minha mente divagava. De repente, senti um aperto no peito e uma voz interior dizendo: "Confie em mim." Não foi um som audível, mas uma certeza tão forte que me fez estremecer. Quando a reunião terminou, fui até o irmão mais velho da congregação, um homem de muita experiência e fé, e contei tudo o que estava passando. Ele me olhou com olhos cheios de compaixão e disse: "Irmão, Deus não nos dá fardos que não possamos carregar. Vamos orar." Ajoelhamos ali mesmo, no salão ainda cheio de irmãos que conversavam baixinho. O irmão impôs as mãos sobre minha cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem realmente conhece a Deus. "Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, que saraste os enfermos nos tempos antigos e continuas a fazê-lo hoje, olha para este teu servo. Ele está sofrendo, mas sabemos que Tu tens um propósito. Dá-lhe forças para suportar e, se for da Tua vontade, restaura a saúde dele, para que o Teu nome seja glorificado." Enquanto ele orava, senti algo estranho. Era como se uma corrente de paz estivesse descendo sobre mim, apesar da dor ainda estar lá. Nos dias seguintes, a dor não desapareceu, mas algo dentro de mim mudou. Comecei a buscar a Deus com mais intensidade. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava ao lado da minha cama e derramava meu coração: "Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. Se esta dor tem que ficar, me dá forças para suportar. Mas se for da Tua vontade, me cura para que eu possa servir-Te melhor." Às vezes, as palavras não vinham, e eu só chorava. Mas mesmo assim, sentia que Deus estava ouvindo. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam o hino "Grande é o Senhor", senti uma dor aguda nas costas, como se algo estivesse se movendo dentro de mim. Foi tão forte que tive que me sentar. Minha mãe, que estava ao meu lado, percebeu e perguntou se eu estava bem. Balancei a cabeça, sem conseguir falar. Então, o irmão que presidia o culto fez uma pausa e disse: "Irmãos, sinto que há alguém aqui que está passando por uma prova muito difícil, mas Deus quer agir hoje. Vamos todos orar por este irmão." Não precisei me levantar, eles já sabiam que era eu. Vários irmãos vieram até mim e impuseram as mãos. Alguns oravam em voz alta, outros choravam. Eu fechei os olhos e só conseguia repetir: "Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim."
De repente senti um calor intenso nas minhas costas, como se mãos invisíveis estivessem me tocando. A dor, que há tanto tempo era minha companheira, começou a diminuir. Não foi instantâneo, mas foi real. Quando abri os olhos, estava chorando sem parar, e os irmãos ao meu redor também. Alguém disse: "Glória a Deus! O Senhor está operando." Nos dias que se seguiram, a melhora foi gradual, mas constante. A curvatura nas minhas costas, que antes era tão visível, começou a diminuir. Conseguia me mover com mais facilidade, e as noites de insônia foram ficando para trás. Voltei ao médico e ele, surpreso, disse que minha coluna estava se alinhando de uma forma que não conseguia explicar. "Continue fazendo os exercícios", ele recomendou, mas eu sabia que não eram só os exercícios. Era a mão de Deus agindo na minha vida. Um mês depois daquele domingo, eu estava de pé no culto, cantando com os irmãos, sem nenhuma dor. Minha postura havia melhorado tanto que até meus colegas de trabalho perguntavam o que tinha acontecido. Eu só respondia: "Deus me curou." Alguns não entendiam, outros até zombavam, mas isso não importava. O que importava é que eu tinha uma história para contar, um testemunho de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus usou aquela prova para me aproximar dele. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas ou medos, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. Aprendi que as orações dos irmãos têm poder, que a congregação é uma família que carrega uns aos outros. E acima de tudo, aprendi que Deus não nos abandona. Ele pode permitir que passemos pelo vale, mas é para nos levar a um lugar mais alto. Todas as manhãs, quando acordo sem dor, quando consigo me abaixar para pegar algo no chão sem dificuldade, quando vejo minha coluna reta no espelho, meu coração se enche de gratidão. Não foi um médico, não foi um remédio, não foi o acaso. Foi Deus. O mesmo Deus que sarou os coxos e os cegos nos tempos bíblicos é o Deus que me sarou. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que confiar nele. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta. Não desista. Não deixe que a dor ou o desânimo afoguem sua fé. Busque a Deus de todo o coração, clame a Ele nas reuniões, peça aos irmãos que orem por você. Ele ouve, Ele age, Ele transforma. E quando a vitória chegar, como chegou para mim, você vai olhar para trás e ver que valeu cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de espera. A Deus toda glória, honra e louvor, pelo que Ele fez e pelo que ainda vai fazer na vida de cada um de nós. Amém. Quando penso naqueles dias difíceis antes da cura, lembro-me de uma noite em que a dor era tão forte que mal conseguia me mover na cama. Era como se uma mão invisível apertasse minha coluna, e cada respiração doía. Naquele momento, senti um desânimo tão grande que cheguei a pensar: será que Deus esqueceu de mim? Mas então, como um sopro suave, veio à minha mente as palavras que o irmão mais velho havia lido na reunião alguns dias antes. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Aquietei-me e comecei a orar, não com palavras bonitas, mas com o coração quebrantado. Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, não tenho para onde ir, mas mesmo assim, eu creio que o Senhor é bom. Mesmo na dor, eu escolho confiar em ti. E foi naquela noite, enquanto as lágrimas molhavam o travesseiro, que senti uma paz que não vinha de mim. Era como se Deus estivesse dizendo: "Filho, eu estou aqui. Não te deixarei." No dia seguinte, apesar da dor, fui à reunião. Não conseguia ficar muito tempo sentado, então me apoiei na parede dos fundos, apenas ouvindo. Quando o irmão começou a orar pelos enfermos, senti um peso no coração para me ajoelhar. Não tinha forças nem para me curvar direito, mas me ajoelhei como pude, com as mãos trêmulas apoiadas no banco. E ali, entre lágrimas, clamei: "Senhor Jesus, se é da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para te glorificar mesmo assim." Os irmãos ao redor colocaram as mãos sobre mim e oraram com fé. Não houve um estrondo, não vi uma luz, mas algo mudou dentro de mim. Uma certeza quietinha, como uma semente plantada: Deus estava agindo. Nos dias que se seguiram, a dor não sumiu de uma vez, mas comecei a notar pequenas coisas. Conseguia me levantar da cama com um pouco menos de dificuldade. O incômodo ao respirar fundo já não era tão agudo. E então, numa manhã, enquanto me vestia, percebi que havia me abaixado para amarrar o cadarço sem aquele aperto na coluna que me fazia gemer. Parei, surpreso. Testei de novo. Nada. A dor havia ido embora como neve ao sol. Mas o mais lindo não foi só a cura física. Foi como Deus usou aquilo para mudar meu coração. Antes eu era daqueles que ia à reunião mais por obrigação do que por amor. Reclamava quando o culto demorava, achava que já sabia tudo.
Mas depois daqueles meses de luta, passei a valorizar cada momento na casa do Senhor. Cada hino cantado com fé, cada oração feita com sinceridade, cada palavra lida da Bíblia, tudo se tornou precioso. Entendi que a congregação não é um lugar para se mostrar, mas um refúgio para os quebrantados. Um lugar onde Deus se revela aos que o buscam de verdade. Uma vez, um irmão mais novo me perguntou: como você soube que era Deus que te curou e não foi só o tempo passando? Eu sorri e contei a ele sobre a vez em que, já curado, fui ao médico para um check-up. O doutor, que me acompanhava há anos, olhou as novas radiografias, coçou a cabeça e disse: isso não faz sentido. Lordose como a sua não some assim tão de repente. É como se sua coluna tivesse sido remodelada. Ele não sabia explicar, mas eu sabia. Deus não só tirou a dor, ele refaz o que estava torto. Vede que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21:05, não é mesmo? E tem mais, depois da minha cura, minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração mas nunca falava muito sobre fé, começou a mudar. Ela via como Deus havia me tocado e passou a buscar mais ao Senhor. Hoje, ela é uma das que mais incentiva os jovens a confiarem em Deus. Às vezes, quando estou desanimado com algo, ela me pega pela mão e diz: lembra quando você não conseguia nem se abaixar? Pois é. Se Deus fez aquilo, Ele pode resolver isso também. E ela tem razão. Quando olhamos para trás e vemos as obras de Deus em nossa vida, a fé cresce. Uma coisa que aprendi é que Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento, mas para que possamos ser testemunhas dele. Depois que fui curado, comecei a visitar irmãos doentes, a orar com eles, a contar o que Deus havia feito por mim. Não para me glorificar, mas para que eles também crescem. Uma irmã, que sofria com dores nas costas há anos, depois de ouvir meu testemunho, pediu que orássemos por ela. Não sei se ela foi curada no mesmo dia, mas sei que ela saiu daquela visita com mais esperança. E isso já é um milagre. Às vezes, quando estou na reunião e vejo algum jovem desanimado, com o rosto fechado, eu me aproximo e pergunto: irmão, tudo bem? Muitos abrem o coração e contam suas lutas. Uns estão com problemas de saúde, outros com dificuldades no trabalho ou na família. Sempre digo a eles: Deus não mudou. Ele ainda opera. Não desista de clamar. E então oramos juntos. Não tenho respostas para tudo, mas tenho a certeza de que Deus ouve. E isso basta. Há pouco tempo, um casal de irmãos mais velhos me chamou para jantar em sua casa. Depois da refeição, o irmão me olhou com olhos brilhantes e disse: filho, quando você estava doente, nós orávamos por você todas as noites. Às vezes, acordávamos de madrugada só para clamar a Deus em seu favor. E hoje, ver você aqui são e salvo, é uma das maiores alegrias da nossa vida. Eu não conseguia falar, só abracei eles e chorei. É assim na congregação: quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é alegre, todos se alegram. Não é uma religião, é uma família. E falando em família, minha avó, que já partiu para a glória, sempre dizia: meu neto, Deus não tira a prova antes da hora, mas Ele dá a graça para suportá-la. Hoje entendo o que ela queria dizer. Nos dias mais difíceis, quando a dor parecia insuportável, Deus me dava forças para aguentar mais um dia. E quando a cura veio, não foi só alívio, foi uma confirmação de que Ele esteve comigo o tempo todo, mesmo quando eu não sentia. Às vezes, quando estou sozinho em oração, pergunto a Deus: por que o Senhor me escolheu para receber essa bênção? E sinto no coração que não foi por merecimento, mas por misericórdia. Para que eu pudesse contar aos outros que Ele é real, que Ele se importa, que Ele ainda faz o impossível. Porque no fundo, todos nós precisamos de um milagre. Uns precisam de cura física, outros de cura emocional, outros de libertação, outros de paz. Mas Deus tem poder para todas as coisas. Hoje, quando vejo alguém duvidando se Deus ainda opera milagres, eu só tenho uma coisa a dizer: Ele operou em mim. Não foi um sonho, não foi imaginação. Foi real. E se foi real para mim, pode ser real para você também. Basta crer. Basta persistir. Basta se humilhar diante dele e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Às vezes, quando estou na reunião e cantamos grande é o Senhor e digno de ser louvado, fecho os olhos e lembro daqueles dias em que mal conseguia ficar em pé. E então, com a coluna reta e o coração cheio, levanto as mãos e digo: sim, Senhor, Tu és grande. E eu te louvo por isso. Que este testemunho não seja apenas uma história bonita, mas um convite. Um convite para confiar em Deus mesmo quando tudo parece escuro. Um convite para buscar a Ele nas reuniões, nos momentos de oração, na leitura da Sua palavra. Um convite para não desistir, porque Ele não desistiu de você. E quando a vitória vier, porque ela virá, não se esqueça de contar aos outros. Não guarde o milagre só para você. Deixe que a sua vida seja um sinal de que Deus ainda está vivo, ainda está agindo,
ainda está transformando vidas. A Ele que é fiel, que ouve as nossas orações e que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, seja dada toda a glória, agora e sempre. Amém. Quando o irmão que estava ao meu lado na reunião percebeu que eu levantei as mãos sem dor, sem aquela curvatura que antes me impedia até de respirar direito, ele me olhou com os olhos cheios d'água e disse: irmão, isso é coisa de Deus. Não tem outra explicação. E eu, emocionado, só consegui responder: irmão, só Deus mesmo. Porque a gente sabe, né? Quando o médico fala que não tem jeito, quando os exames mostram que a situação está piorando, quando a dor parece que vai nos consumir, a gente aprende que a última palavra não é da medicina, não é da ciência, não é do homem. A última palavra é de Deus. E Ele, quando quer, muda tudo em um instante. Lembro que depois daquele domingo em que fui curado, muitos irmãos vieram me abraçar, chorando. Alguns até pediram para tocar na minha coluna, como se precisassem confirmar com as próprias mãos que aquilo era real. Uma irmã mais idosa que sempre orava por mim nas reuniões de oração, segurou meu rosto e disse: filho, eu sabia que Deus ia te curar. Eu via você orando de joelhos mesmo com dor e pensava: esse menino não vai desistir, e Deus não vai deixar ele assim. Aquelas palavras me marcaram. Porque é verdade, a gente não pode desistir. Mesmo quando a dor aperta, mesmo quando o desânimo vem, a gente tem que segurar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber coisas que antes não reparava. Coisas simples, mas que se tornaram milagres para mim. Conseguir amarrar o próprio sapato sem me curvar de dor. Dormir uma noite inteira sem acordar com aquela pontada na coluna. Carregar a Bíblia sem sentir peso nas costas. Coisas que a gente só valoriza quando perde e depois recupera. E cada uma dessas pequenas vitórias me fazia agradecer mais. Porque Deus não só tirou a dor, como me deu de volta a alegria das coisas comuns. Uma noite, enquanto lia a palavra, parei no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqueles versos me fizeram chorar, porque eu tinha vivido aquilo. Deus não só sarou a minha enfermidade, como me deu forças para continuar firme no caminho. E isso, irmãos, é um milagre maior do que a cura física. É a cura da alma, é a certeza de que Ele está conosco em tudo. Muitas vezes as pessoas pensam que milagre é só coisa grandiosa, algo que choca o mundo. Mas eu aprendi que milagre é também o irmão que ora por você quando você está fraco. É a irmã que te liga só para dizer: estou orando por você. É o momento em que, no meio da dor, você sente uma paz que não vem deste mundo. É quando você abre a Bíblia e a palavra que você lê parece escrita só para você naquele dia. Isso tudo é Deus agindo. Isso tudo é milagre. Certa vez, um jovem da congregação me perguntou: irmão, como você conseguiu ter tanta fé? Eu respondi: não foi eu, irmão. Foi Deus quem me deu. Porque fé não é a gente se esforçar para acreditar. Fé é Deus colocando no nosso coração a certeza de que Ele vai agir. E é assim mesmo. A gente não consegue ter fé sozinho. É Deus quem nos sustenta. É Ele quem nos faz persistir. É Ele quem, no momento certo, diz: chega. Agora você vai ver a minha glória. Depois da minha cura, comecei a participar mais das reuniões de oração. Não só para pedir, mas para agradecer. Porque a gratidão é uma oração poderosa. Quando a gente agradece, a gente reconhece que Deus é bom, que Ele ouve, que Ele age. E isso fortalece a nossa fé e a fé dos outros também. Já vi irmãos chorando nas reuniões só de ouvir testemunhos de cura, de livramento, de providência. Porque quando um é abençoado, todos se alegram. É assim na família de Deus. Uma coisa que aprendi nesse tempo é que Deus não faz aça por acaso. Ele tem um propósito. Talvez Ele tenha permitido aquela dor na minha vida para que eu aprendesse a depender mais dEle. Talvez para que eu valorizasse mais as reuniões, a oração, a comunhão com os irmãos. Talvez para que hoje eu pudesse contar essa história e alguém que está passando pelo mesmo pudesse se animar. Porque Deus não desperdiça as nossas lutas. Ele as transforma em bênçãos para nós e para os outros. Lembro de um domingo em que um visitante chegou à congregação com uma expressão de cansaço no rosto. Depois da reunião, ele me procurou e disse: irmão, eu tenho uma dor nas costas há anos. Os médicos falam que é crônico, que não tem cura. Mas hoje, ouvindo seu testemunho, senti uma esperança que não sentia há muito tempo. A gente orou juntos, ali mesmo, e ele saiu diferente. Não sei se a cura veio na hora, mas sei que ele saiu com fé. E isso já é um início. Às vezes, a gente pensa que Deus só age de forma espetacular, com curas instantâneas com vozes do céu. Mas Deus também age no silencioso, no cotidiano.
Ele age quando a gente menos espera. Age quando a gente está orando sozinho no quarto. Age quando a gente está cantando um hino com o coração quebrantado. Age quando a gente está servindo aos irmãos sem esperar nada em troca. Porque Deus não é um mágico que faz truques. Ele é um pai que cuida dos seus filhos, cada um no seu tempo, da maneira que ele sabe ser melhor. Uma coisa que sempre digo aos irmãos é: não desista de buscar a Deus, mesmo quando parece que ele não está ouvindo. Porque às vezes a resposta demora, mas ela vem. E quando vem, a gente entende que Deus estava trabalhando o tempo todo, mesmo que a gente não visse. Como aquele irmão que orou por anos pela salvação de um familiar e quando menos esperava, viu aquela pessoa batizada. Ou como aquela irmã que lutou contra uma doença por muito tempo e no momento em que já não aguentava mais, sentiu a mão de Deus a tocando. A vida cristã não é um mar de rosas. Tem lutas, tem dores, tem provações. Mas tem também a certeza de que Deus está conosco em tudo. E quando a gente olha para trás e vê tudo que Ele já fez, a gente tem forças para seguir em frente. Porque se Deus já nos tirou de situações impossíveis antes, Ele pode fazer de novo. E vai fazer. Hoje, quando vejo alguém passando por dificuldades, procuro chegar perto e dizer: irmão, não desanime. Deus tem um propósito nisso. Ele não te deixou sozinho. Porque a gente precisa encorajar uns aos outros. A gente precisa lembrar que mesmo quando tudo parece escuro, Deus está no controle. E que no final a vitória é nossa porque Ele já venceu por nós. Uma coisa que sinto muito é gratidão. Gratidão por Deus ter me dado uma segunda chance. Gratidão por Ele ter me curado não só do corpo, mas da alma. Gratidão por Ele ter me colocado numa família de irmãos que oram, que se importam, que estão sempre prontos a estender a mão. Porque sem a congregação, sem a comunhão, sem a palavra, a gente não consegue caminhar. A gente precisa uns dos outros. Precisa da oração, do apoio, do amor que só os irmãos em Cristo podem dar. E quando a gente para pensar em tudo isso, só tem uma coisa a fazer: adorar. Adorar a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor que nunca falha. Porque Ele é digno. Digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, de toda a nossa vida. Porque Ele não só nos cura, como nos transforma. Não só nos livra, como nos ensina. Não só nos abençoa, como nos faz abençoar aos outros. Que a minha história não seja só mais um relato, mas um lembrete de que Deus está vivo. Que Ele ainda opera. Que Ele ainda muda vidas. Que Ele ainda faz o impossível se tornar possível. E que independentemente do que você esteja passando hoje, você possa confiar nele. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que em meio às batalhas, você possa ouvir a voz dele dizendo: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque isso é suficiente. Isso é tudo que a gente precisa. E quando a vitória chegar, e ela vai chegar, não se esqueça de dar glória a Deus, de contar aos outros, de viver de tal maneira que o mundo veja que você foi tocado pelo alto. Porque a nossa vida deve ser um testemunho vivo de que Deus ainda está no trono, ainda está agindo, ainda está transformando vidas. A Ele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, seja dada toda a glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos. Amém.